certa vez um diamante foi encontrado no meio do lixo. E esse diamante foi encontrado numa mina abandonada. Mas de repente o garimpeiro não sabia o que era aquilo. Ele já pensou em pegar aquela pedra e jogar fora. Quando ele pega aquela pedra do garimpo, pensando que é um lixo, e vai jogar fora, a luz veio e brilhou naquela pedra. E ele viu que não era uma pedra comum e era um diamante. Essa história retrata exatamente a vida de Raabe. Raabe era como se fosse uma pessoa excluída da sociedade. Ela não tinha parte do convívio da sociedade, era considerada como esse lixo, mas a luz de Deus bateu nela e ela virou um diamante. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção que a Raabe é um reflexo daquele homem, daquela mulher, que ao olhar da sociedade não tem valor, mas ao olhar de Deus tem valor. Você tem valor diante do Senhor. Presta atenção aqui, irmãos. Você sabe o que é interessante aqui? Deus viu na Raabe algo extraordinário. Viu fé nela, que mudaria não só a vida dela, mas a casa dela e de gerações. Se você for analisar aqui esse texto, se você for pegar a essência desse texto, você vai ver que Deus não escolhe os perfeitos, mas aperfeiçoa os escolhidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir. Tem pessoas que você pensa, aquela pessoa está preparada, Deus podia pegar ela e levantar. Deus não faz isso. Deus pega pessoas como eu e você, imperfeitos, mas levanta a gente. Então levanta a tua mão, que independente da sua fraqueza, Deus vai fazer fortaleza. E Deus irá te levantar. Oh glória! Presta atenção, irmãos, que o caminho do aperfeiçoamento, quando a gente está falando de aperfeiçoamento aqui, é um resultado da presença de Deus, e não somente dos seus esforços. Para Deus me aperfeiçoar, eu tenho que esforçar sim, e depois que eu me esforçar, o Senhor vai me habilitar, mas sem a presença dele eu não consigo. Sem a presença de Deus você não vai conseguir. E é por isso que a presença de Deus está aqui nesse lugar para te levantar, para te aperfeiçoar naquilo que você não consegue. Presta atenção aqui. Se você se esforça, Deus vai te habilitar. A Raabe é um fruto disso. E sabe o que é interessante na vida de Raabe? Ela não era perfeita como eu e você, nós não somos. Mas a Raabe tinha uma peculiaridade: ninguém dava valor para aquela mulher. Todo mundo que olhava para ela não dava valor para ela. Sabe o que é interessante? O Senhor nos quer mostrar uma revelação aqui, que Ele vai aperfeiçoar quem tiver disposto a crer. Aleluia. Eu vou repetir: Deus vai aperfeiçoar quem estiver disposto a crer nele. Você está disposto? Então levanta a tua mão, porque Deus já começou a te aperfeiçoar, querido. Presta atenção. Se você entender aqui, Deus tem uma obra com você, Deus tem um chamado com você, mas você precisa ter uma disposição e uma atitude como Raabe, porque enquanto você não se tornar disponível na fé, Deus não pode te usar. Amém. Por que Deus usa umas pessoas e não usa outras, irmãos? Será que Deus chegou e falou assim: vou favoritar essa pessoa e esse não? Não, é porque aquele que está sendo usado falou assim como Isaías: Senhor, usa-me a mim. Aleluia. Usa-me a mim. Eu não sei falar, mas usa-me a mim. Eu não sei pregar, mas me usa, Senhor. Eu não sei cantar, minha voz é voz embora de taquara rachada, mas me usa, Senhor. Oh, glória! Aleluia! A pessoa que pede a Deus para usar ele, sabe que ele tem defeitos, sabe que tem limitações, mas ele não está olhando para a condição dele, ele está olhando para a condição de Deus. Então, querido, Deus vai pegar esse barro, vai transformar em um vaso, vai colocar o Espírito dele, que é o azeite, e vai te usar. Eu não sei se você está entendendo. Raabe tinha uma coisa que às vezes você tem, impede de você crer que Deus pode fazer alguma coisa para você, mesmo você não merecendo. Fé, irmãos, ela tirou o medo
quem era ela sabia da fama dela, ela sabia que a verdade todo mundo excluía ela, mas ela sabia também que ela podia fazer o bem. Raabe, meu querido, ela entendia que precisava salvar homens de Deus, mesmo não sendo uma mulher de Deus. A fé te habilita a você ter visão do céu. A fé te habilita a você enxergar coisas de Deus. Se você vai permanecer nela ou não, isso é um problema seu. Mas se você tiver fé, Deus abre os teus olhos para o livramento. Deus abre os teus olhos para a oportunidade. E Deus te mostra aquilo que você não está vendo. Presta atenção aqui. Se tem uma coisa que a Raabe sabia, irmãos, é que Jericó já estava sentenciada à destruição. Jericó já estava sentenciada à destruição. Mas mesmo assim ela creu. Se você entender, Raabe já sabia de uma verdade. E ela, irmãos, isso aqui é profundo demais. E hoje Deus quer descortinar a sua vida um pouquinho. A verdade que a Raabe sabia, aonde que ela vivia, é que a maioria das pessoas não gostava dela, por ela estar na condição de uma profissão de uma prostituta. As esposas daqueles homens de Jericó não gostavam dela, e muita gente da sociedade não gostava dela, e até quem usava ela não gostava dela. Ela já sabia que a maioria das pessoas tinha uma opinião, não gostava dela. E você sabe o que já o Raabe fazia? Ela entendia que quem não gostava dela, ela sabia que não conseguiria mudar a opinião dessas pessoas. Eu tenho uma revelação aqui, irmãos. Raabe não tentava mudar isso. E é isso, por isso que tem muito. Sabe por que tem muita gente que está sofrendo na igreja? Eu vou trazer essa revelação aqui. Sabe por que tem gente sofrendo no trabalho? Sabe por que tem gente sofrendo na sua família, nos seus parentes? É porque você tenta agradar todo mundo. Se você analisar aqui, meu querido, sabe por que você sofre? Você fica tentando mudar a opinião dos outros ao seu respeito. Você gasta energia tentando fazer que o outro mude a opinião ao seu respeito, e você sofre. Eu não sei se você entendeu. Ao invés de você querer, querido, que o outro mude a opinião ao seu favor, pergunte para Deus: Senhor, qual é a opinião que o Senhor tem sobre mim? Ao invés de você querer que as pessoas sejam, querido, como se diz, olhem para você com os olhos bons, procure saber quais os olhos que Deus tem sobre você. Glória a Deus. Se você, querido, olha, querido, pegar o seu tempo e tentar melhorar a sua vida para Deus, eu tenho certeza que o próprio Deus vai falar com o povo o que Ele tem pensa ao seu respeito. Ah, meu Deus! Raabe sabia que ela não podia mudar a opinião do povo. Então, meu querido, tem uma frase que você conhece e Deus quer que você relembre hoje: não se justifique para quem não gosta de você. Por quê, pastor? Quem te conhece não precisa, e quem não gosta de você, meu querido, não vai acreditar. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o que tem aí dentro. Então procure agradar a Deus, procure saber a opinião dele todo dia. Faça uma DR com Deus, um checklist antes de dormir, e fala: Senhor, como é que foi meu dia? Eu me saí bem, está tudo certo, está no caminho certo, fiz alguma coisa que desagradou o teu espírito que habita em mim? Você está entendendo, irmãos? Se você fizer isso, a sua vida com Deus vai estar em outro patamar que você nem imagina. Então levanta a mão, porque hoje Deus está te ensinando a ter um particular mais com Ele, oh glória. Porque se você tiver fé, se você crer no que Deus está fazendo, a sua fé vai trazer livramento para você, a sua fé vai trazer misericórdia de Deus para você. Presta atenção. Se você entender o conceito cultural da época de
de Raabe, Jericó já estava sentenciada. Era uma cidade orgulhosa, uma cidade idólatra, e estava prestes para ser destruída. Jericó era a primeira cidade na rota de conquista de Canaã de Israel. E Jericó já sabia as histórias que Deus tinha feito com esse povo há mais de 40 anos, desde que saiu do Egito. Você presta atenção numa coisa aqui: a Jericó era uma cidade idólatra, era rica e também muito orgulhosa. Raabe vivia, sabe aonde, irmãos? No muro. Era um lugar estratégico, era um lugar onde ela conseguia ver tudo, mas era um lugar também muito vulnerável. Se você for entender a história, Raabe tinha um título de prostituta. Ou seja, um título que excluía ela do nível social e excluía ela também do nível espiritual. Essa mulher estava sozinha, mas Deus olhou para ela. Deus olha para o solitário, oh glória! Deus olha para aquele que está no cantinho e parece que ninguém vê. Se você entender, querida, Raabe já tinha ouvido falar desse povo de Israel. Olha, Raabe já estava acostumada a servir outros deuses. E na cidade de Jericó, as pessoas que serviam outros deuses também se prostituíam e se diante da idolatria. Eu não sei se Raabe estava no meio, mas o que eu sei é que Raabe, ela tinha uma fama que as pessoas faziam, olha, distância dela. Tinha distância dela. Se você for entender, Raabe vivia em cima do muro, e você tem que entender que quem vive em cima do muro não tem liberdade. Quem sabe tem alguém hoje em cima do muro, hein? Eu não vou falar de muro aqui, você está servindo o mundo, é servir a Deus. Não, eu estou falando daquele muro espiritual, que Deus já te chamou você para ser um profeta na terra, e você fica em cima do muro. Eu estou falando daquele muro que Deus te chamou você para ser um intercessor, e você quer ficar no banquinho da igreja, esperando o anjo te pegar na mão e fazer você profetizar. Eu estou falando de muros espirituais do seu chamado, que Deus já falou com você, Deus já desenhou qual é o seu chamado, mas você ainda continua em cima do muro, querido. Deus vai tirar hoje você desse muro. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você entender aqui, querido, Raabe, a fé de Raabe não nasceu no templo. A fé de Raabe nasceu no ambiente de pecado. Olha só que situação. Aonde, olha, querido, começou o pecado, ou abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. Por isso que você tem que continuar orando por aquela pessoa da tua família, porque Deus vai superabundar a graça dele sobre aquela vida. Presta atenção aqui, querido. Deus não escolhe pessoas em cima da sua reputação, mas na disposição que ela tem de crer nele. Se você entender, ele vê o coração além das aparências. É isso que eu acho lindo com Deus. Presta atenção que Josué capítulo 2, versículo 12: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrareis as vossas vidas da morte. Eu quero trazer uma revelação aqui, irmãos, porque Raabe, ela tinha fé, e ela acreditava que Deus podia fazer alguma coisa. E Raabe, ela sabia da condição dela de uma mulher pecadora. Ela sabia que ela não tinha o prestígio de ser salva do meio da destruição. E ela começa a pedir aos espias: não precisa salvar a mim, mas salva meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos, salva minha casa. Não tem problema se eu vou ser condenada com eles, mas eu lhe peço, salva minha família. Deus viu que ela colocou o outro no lugar dela. Isso é amar o próximo. Se você entender a história, Raabe acolhe os espias, protege, pendura ele no corpo
cordão escarlate e desce na janela. E você sabe o que eu acho interessante? Em Hebreus capítulo 11, 31, ela é listada entre os heróis da fé. Ela fez, olha, a Raabe, querida, a história dela é pequena, mas o que ela fez, Deus deixou no memorial. A Bíblia está escrita em Hebreus 11, 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Tiago 2, 25, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, mas quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia. Falar de fé sem obras é impossível. Falar que você tem fé, acredita, mas não regaça a mão e vai para a ação, é fé morta. Hoje tem muita gente que fala, eu vou pedir com fé, eu vou orar com fé. Tá, e depois nós vamos para a ação, para que a minha oração possa ser valida no céu e concretizada. A Raabe não só crê em Deus, mas ela fez de tudo para ajudar homens de Deus. Eu tenho uma revelação para você, querido: quem tem fé ajuda o próximo. Oh glória! E eu tenho uma revelação maior ainda: se você cuida das pessoas que fazem a obra de Deus, Deus vai cuidar de você também. Oh meu Deus, então levanta a mão, porque está vindo um cuidado de Deus para você, está vindo um cuidado de Deus para a tua casa, está vindo um cuidado de Deus para a tua família hoje, em nome de Jesus. Você pode crer sobre isso? Você precisa entender nesse texto: ela ajudou os espias e depois os espias ajudou ela. Querido, quem ajuda é ajudado. Aleluia. Pastor, mas eu ajudei fulano e ciclano, ele me ajudou. Fica tranquilo, porque a sua ajuda já está vindo do céu, não está vindo de pessoas. Então continua ajudando o necessitado, continua ajudando aquelas pessoas que Deus, olha, coloca para você ajudar. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Presta atenção, irmãos. No momento da luta, no momento da tribulação, no momento do caos, da destruição, quem tem fé é salvo. Eu vou repetir isso aqui. No momento do seu caos, no momento da sua tribulação, da sua luta, Deus vai querer extrair de você uma coisa: fé. Porque se você tiver fé, você vai ser salvo em sua casa também. A Bíblia nos fala em Josué 2,15: ela então fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa entrava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nos entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe e a teus irmãos e toda a tua família. Se você pegar a história da Raabe, eu já falei que ela era uma prostituta e ela era considerada como Raabe Zoná. O que é Raabe Zoná? Raabe Zoná significa a mulher que se vende. É uma mulher que se vende. Então, se você, todo mundo que falava de Raabe, falava Raabe Zoná, a prostituta, aquela que se vende. Só que aqui, querida, ela não se vendeu, ela mostrou a fé dela. E se você entender o texto aqui, Deus, olha, transformou uma vergonha em uma redenção. Deus transformou um caos em salvação. Por quê? Teve fé. Você sabe o que Satanás faz quando ele fica de olho em você e está vendo que o dia mal está vindo? Ele aproveita a sua fragilidade para tentar falar para você: viu? Não adiantou, Deus não te ajudou. Está vendo o que adianta você orar, jejuar? Não adiantou nada. Mas aí você vai virar para Satanás e falar assim: meu Redentor vive, eu espero é nele. Fazer como Jó: se ele fizer, amém. Se ele não fizer, também amém.
Porque quando você mostra a sua fé para o céu também vai mostrar o livramento para você. Tem coisa, irmãos, que não é só oração, é fé, é continuar perseverando. O que o Senhor está falando é o seguinte: você precisa ter uma perseverança absurda para você viver milagres com Deus. Não é perseverança pequena. Deus não quer nada pequeno de você, Deus quer tudo grande de você. Deus quer uma oração grande, Deus quer um jejum grande, Deus quer uma entrega grande, Deus quer um estudo da palavra grande, Deus quer que você tenha um coração grande, para que Ele possa te usar de forma grande. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção aqui. O lugar onde ela olhava, a Bíblia fala em Josué 2,15, então ela fez descer sobre uma corda pela janela. Sabe o que é interessante aqui? É que o lugar que era lugar para olhar o pecado, para ver se tinha cliente, para ver o que ia acontecer para ela, foi um lugar também que ela viu o livramento de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus tem a capacidade de transformar a maldição em bênção. Porque, querido, a multiforma do cuidado, do agir de Deus, a mente humana não consegue processar. Deus pode usar o improvável para te abençoar. Enquanto você fica esperando a bênção de crente, Deus pode usar até o ímpio para te abençoar. Para mostrar para você que o cuidado que Ele tem contigo não é do homem, é dele. Então levanta a mão que eu vou profetizar, que a partir de hoje os teus olhos vejam o cuidado de Deus em tudo. No mesmo lugar em que ela expõe a sua vergonha, agora é exibida uma promessa. Presta atenção, a janela de Raabe representa o ponto de transformação entre o velho e o novo. Às vezes você está pensando: eu estou aqui, Senhor, me tira daqui para me viver coisa nova. Deus vai falar assim: eu vou fazer o novo aonde você está. O novo do Senhor vai chegar onde você está, no meio dessa prova, no meio dessa tribulação. Eita glória! Deus vai te honrar onde você passa a prova primeiro, e depois Deus vai te tirar de lá. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Deus não vai deixar você na vergonha nessa prova. Deus vai transformar a sua prova em milagre. Você crê? Você crê? Deus vai transformar a tua prova em milagre. Presta atenção que a Bíblia fala em Josué, capítulo 6, versículo 22. Já chegou o momento de conquistar Jericó. Tinha feito um juramento, tinha dado a palavra, e aqueles espias falaram o seguinte: olha, se você mantém segredo o que foi acordado aqui, Deus está vendo, você receberá o livramento para você e para sua casa. Presta atenção que a Bíblia fala em Josué 6:22. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe tende jurado. Então entraram os jovens espias, tiraram a Raabe, seu pai, a sua mãe e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha tiraram também toda a parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Então somente a prata, o ouro, os vasos de metal, de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a Jericó. Eu não sei se você está entendendo, mas a fé não dá só escape, a fé dá livramento e também dá galardão e promessa. Olha que coisa linda. Raabe tinha uma reputação, mas ela tinha uma coisa, ela tinha fé. E eu vou trazer essa revelação aqui. Raabe tinha uma reputação, mas ela não olhou para a reputação dela, ela olhou para a fé. Ela tinha fé, e por causa que ela tinha fé, Deus deu para ela revelação.
Eu não sei se você está entendendo. Josué 2,18. E eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nós fizeram descer. Ela teve fé, e ela não sabia o que ia acontecer, mas agora vem uma revelação. Olha, Rabi, você teve fé, não se escondeu, e por causa da sua fé vai vir a revelação para você da onde que vai vir o livramento. Você desceu a gente pela janela, por essa porta. Nessa mesma janela você vai colocar um fio, vai colocar como se fosse um lenço, um cordão de escarlata. De longe nós veremos que essa casa não pode ser tocada. De longe todo o exército de destruição contra essa cidade vai ver o sinal e vai saber que ali não pode tocar, porque ali tem a mão de Deus protegendo. O sangue de Jesus está sobre a tua casa. Meu Deus, aleluia. O sangue de Jesus está sobre a tua saúde. Aleluia. O sangue de Jesus está sobre as suas posses. O sangue de Jesus está sobre os umbrais aonde você mora. O espírito da morte passa, mas não pode tocar. O mal vem, mas não pode entrar, nem atacar quem está lá dentro, porque a mão do Senhor está te protegendo. Você sabe o que eu acho lindo aqui? É que Raabe tinha fé, mas ela não tinha revelação ainda. Mas depois a revelação veio. Vai ser por essa janela que você nos desceu. Você vai colocar um fio de escarlata vermelho. É um sinal. Ninguém toca, ninguém mexe. Aqui virá o livramento. E uma coisa: não saia da sua casa. Essa é a revelação. Raabe recebeu a revelação. Você sabe o que eu acho lindo? Quem tem revelação tem direção. Quem tem revelação tem livramento. Quem tem revelação, querido, aonde os outros se perdem, você não se perde. Quem tem a revelação enxerga o caminho onde só havia muros. E quem tem a revelação agora segura. Quem tem a revelação tem acesso ao propósito de Deus. Levanta a mão, porque a revelação de Deus está sobre a tua vida, e o propósito de Deus está sendo descortinado sobre você. Amém. Você presta atenção em uma coisa aqui, que a Bíblia vai nos falar, que Raabe foi salva. Não só ela, mas também quem foi salva, a família dela. E ela pegou e foi habitar no meio de Israel. Eu poderia terminar aqui e falar: que bênção! Uma mulher de fé, mostrou fé, mesmo não conhecendo Deus, mas acreditou no Senhor, foi salva ela e a tua casa. Mas tem algo a mais, sabe por quê? Um homem e uma mulher de fé, Deus tem surpresa para ele. Como assim, pastor? 1 Crônicas 2:10. Você vai entender. Irão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. E Nasson gerou a Salma, e a Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, que gerou Davi, e Jesus veio dessa linhagem. Presta atenção, se você analisar aqui no texto, eu vou desenhar para você entender. Nasson, na época de Jericó, Nasson, existia 12 tribos de Israel. Cada um, como não tinha rei, cada um que tinha uma patente grande, comandava a sua tribo.
Naasson era príncipe de Judá. Judá era uma das tribos mais influentes dentro de Israel. Ninguém fazia nada sem consultar o príncipe Naasson. Se você entender aqui, mesmo Josué sendo juiz, ele precisava ainda pegar conselhos dos maiorais de cada tribo, porque Israel era todo unido. Se você entender a história, Naasson era hexaneto de Judá, ou seja, vinha da linhagem de Tamar. Se você entender a história, Naasson, ele teve um filho, que chamava Salma, outras traduções, Salmão. Raabe, ela sai de Jericó, ela entra em Israel, e quando ela entra em Israel, ela pensou, graças a Deus, estou vivo, minha família está viva, minha história acabou. Só que Deus tinha algo maior para Raabe. Aleluia. Salmão olhou para Raabe, e falou, você quer saber, eu vou casar com você. Mas como casar comigo se você é herdeiro príncipe da tribo de Judá? Sabe o que aconteceu? Raabe, ela casa com Salmão. A Bíblia nos diz em Mateus 1:5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé. Irmãos, o plano de Deus é maior do que a sua existência. Satanás estava perseguindo a semente da mulher. Ele pensou, a semente da mulher vai vir de uma princesa ali de Israel, vai vir sabe de onde? Da família de Josué. Ou melhor, a semente da mulher vai vir da linhagem de Caleb. Enquanto Satanás estava de longe mirando, Deus falou, eu tenho um plano com a Raabe. Aleluia! Eu tenho um plano onde o inimigo não consegue ver, irmãos. A sua vida tem um plano diante de Deus maior do que a sua existência. Deus não só resgatou a dignidade de Raabe por causa da fé, mas colocou ela como princesa de umas maiores tribos, e através dela, querido, veio, olha só que linda, a linhagem para chegar a Jesus. Eu não sei se você está entendendo, é que a sua fé não é só para resolver um problema seu, mas também para resolver um problema do céu. A sua fé, Deus olhou para você e Ele já fez um projeto maior do que você pensa. E se você continuar acreditando e não deixar o tempo, as vozes e nem Satanás te desanimar, Deus vai descortinar o projeto para você. Fica de pé em nome de Jesus. A janela que um dia serviu o pecado, agora serviu salvação, querido. E Deus é especialista em resgatar pessoas quebradas e inseri-las, querido, no propósito eterno. E se houver entrega, Deus reescreve a sua história. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está reescrevendo a sua história hoje. Hoje Deus quer fazer algo diferente para você. Quem sabe você pensou, Senhor, eu só tenho esse problema, me ajuda nesse problema. Eu estou orando com fé e Deus fala, coloca mais fé nisso, porque o que eu vou fazer na tua vida vai ser maior do que resolver o teu problema. Vai ser maior do que te dar